senhor, mas como é que funciona um vírus? Boa pergunta, jovem. Senta aí que o senhor vai te contar uma historinha. Imagina que a tua célula é como se fosse uma fábrica de carros. Então, assim, cada vez que ela for construir alguma coisa, ela vai consultar o manual e a partir da consulta do manual, ela vai produzir alguma coisa. Como no caso de uma fábrica de carros, a gente vai ter a produção de carros. Agora imagina que um vírus se aproxima dessa célula. Esse vírus não vai tentar combater a célula diretamente, até porque a célula possui diversos mecanismos de defesa. O que esse vírus vai fazer é utilizar um disfarce para que ele possa entrar na célula e a partir do momento que ele entra na célula, o que ele vai fazer é pegar e mudar as informações que estão lá nesse manual. Quando a nossa fábrica de carros quiser construir alguma coisa, ela vai consultar o manual, só que em vez da informação para construir carros, o que vai estar lá vai ser outra informação. Então, em vez de construir carros, o que ela vai acabar produzindo é diversos novos vírus. E essa construção de vírus pode causar muitos danos e até mesmo levar à destruição da nossa célula. Ah, jovem, curtiu os efeitos especiais aí? Então eu já peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Queria principalmente agradecer a todos os patrocinadores do canal através da plataforma Catarse. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para entender esses caras é: o que é esse tal de vírus? O vírus ele é muito simples, ele é basicamente um material genético junto de uma capinha ou de uma navezinha para carregar esse material genético de uma célula para outra. O nome dessa navezinha é capsídeo e ele é construído de proteínas. Já o material genético ele pode ser feito de DNA, ele pode ser feito de RNA, ele pode ser feito de fita dupla, ele pode ser feito de fita simples. Alguns podem ter ainda uma membrana envolvendo tudo isso, e esses que possuem uma membrana, eles são chamados de envelopados, mas eles não produziram essa membrana. Essa membrana foi criada a partir da membrana da última célula que esse vírus infectou. O que já dá para perceber nesse ponto é que o vírus basicamente ele é um material genético e uma navezinha que vai levar esse vírus de célula a célula. Ou seja, a existência do vírus, ela depende do ataque a alguma célula. Sem célula não existe vírus. Isso faz com que esses carinhas sejam chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Intra é de dentro. Intracelulares dentro da célula. E ser atacado por vírus não é uma exclusividade nossa. Esses caras eles podem atacar qualquer forma de vida, seja ela uma bactéria, um protozoário, uma alga, um fungo, um animal, uma planta. E aí a gente falando de formas de vida vem a pergunta: os vírus são seres vivos? Mas professor, como assim não são seres vivos? É um bichinho, tá me fazendo mal, é óbvio que é um ser vivo. Calma, jovem, não é tão óbvio assim. Peguei aqui uma lista das características gerais dos seres vivos. Existem diversas listas de características gerais de seres vivos, umas mais longas, outras mais curtas. Eu peguei aqui uma pequenininha que ela já vai ser o suficiente para mostrar aqui o drama da situação. A primeira característica é o metabolismo. Mas professor, o que é metabolismo? Metabolismo, de forma simples, é transformar substâncias no interior do teu corpo ou no interior da célula. O que acontece é que o vírus, quando ele está no formato da navezinha, ele não faz transformação de nada em nada. Ou seja, o vírus ele não possui metabolismo próprio. A segunda característica é a nutrição, que consiste em capturar substâncias do ambiente para continuar vivendo. Um exemplo disso seria a nossa alimentação. Mas o vírus, quando ele está lá no formato navezinha, ele não se alimenta, ele não come nada, fica lá intacto. A terceira característica é a irritabilidade. Ah, professor, mas ficar irritado é característica de ser vivo. Eu conheço umas pessoas que estão muito vivas. Não, jovem, quando eu tô falando irritabilidade, eu tô falando da capacidade de perceber algumas coisas acontecendo no ambiente e reagir a elas, mudar de posição ou se direcionar, se movimentar. É isso, como se fosse uma sensibilidade ao ambiente. Eu não encontrei nenhuma fonte que diz se o vírus tem irritabilidade ou não. Até peço aí, se tiver algum especialista vendo o vídeo, traz essa informação para nós. Mas como tem várias outras características que não batem, é possível que essa informação também não vai resolver o problema. A quarta característica é a capacidade de se reproduzir. Os vírus sim se reproduzem, mas eu botei um asterisco ali. Professor, como assim um asterisco? Vai dizer que o negócio mais ou menos que se reproduz, ou o negócio reproduz ou não reproduz, senhor? Novamente, jovem, não é bem assim. Aliás, calma que tu tá muito impaciente hoje. Ah, senhor, foi mal, acho que é a quarentena. Jovem, ele se reproduz sim, mas diferentemente dos outros seres vivos, onde tu deixa ali um grupo deles e eles vão ali aumentando a sua população, se reproduzindo e se multiplicando, o vírus só pode se reproduzir dentro de uma célula. Isso significa que se tu deixar um monte de vírus ali sozinho, sem célula alguma, ele não vai aumentar a sua população. O quinto ponto é evolução. Os vírus sim evoluem, ou seja, ao longo das gerações o seu material genético vai sendo transformado. E por último, e talvez um dos pontos cruciais da nossa lista, a organização celular. O que acontece? Todas as formas de vida, elas se organizam a partir de uma célula. O vírus
vírus não é uma célula, ele não tem célula. Aliás, como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa ser muito menor que uma célula. Eu botei uma imagem aqui comparando o tamanho de diferentes células e de vírus. Aqui a gente tem, por exemplo, a célula sanguínea, logo abaixo a gente tem o que seria o tamanho de uma bactéria, e comparado a essas duas células, esse seria o tamanho mais ou menos proporcional de um vírus em relação a elas. Diante de tudo isso, hoje não existe um consenso, ou seja, não está definido ainda se o vírus é um ser vivo ou não. Alguns se referem a eles como entidades biológicas ou substâncias orgânicas, porque é aquele cara que não pode nem ser colocado dentro do grupo dos seres vivos, mas ele também não é a mesma coisa que terra, que areia, que pedra. Outra característica importante dos vírus é a especificidade, ou seja, se a gente pegar como exemplo o vírus da gripe humana, esse vírus ele consegue entrar obviamente em seres humanos, mas ele não vai conseguir entrar em planta, em cachorro, em gato, em passarinho. Ao mesmo tempo, esse vírus da gripe ele é especializado em atacar as células do nosso sistema respiratório, ou seja, esse vírus da gripe ele não vai atacar células do cérebro, do fígado, do intestino, da pele. É claro que existem diversos tipos de vírus e eventualmente um ou outro pode atacar um tecido a mais ou a menos, assim como existem diversos tipos de vírus e daqui a pouco um consegue entrar num animal e num outro semelhante. E também a gente tem que levar em consideração que os vírus eles evoluem, ou seja, eles podem ter mutações que podem fazer com que um vírus que existia antes no animal que não podia afetar seres humanos, agora pode vir a afetar seres humanos. Professor, foi isso que aconteceu com o corona? Então, jovem, ainda tem muito estudo pela frente a ser feito com o Covid-19, mas o que eles estudaram até aqui parece que foi algo mais ou menos assim que aconteceu. São 3 as principais formas de entrada de um vírus numa célula. Num primeiro desenho eu coloquei a bactéria aqui, porque esse carinha aqui mais complexo ele é chamado de bacteriófago, e ele tem um jeito bem peculiar de entrar na célula, que basicamente ele senta essa estrutura e injeta como se fosse uma seringa dentro da célula. A segunda forma é a endocitose induzida. Endocitose é quando a célula pega, abraça alguma estrutura, envolve ela e coloca ela para dentro da célula. Senhor, mas que célula boa, aquilo ali é um vírus, ela não tá vendo. Jovem, lembra que eu falei que o vírus quando entra na célula ele entra disfarçado? Aqui eu tenho desenho de uma célula com um vírus já lá dentro e outra de um vírus entrando. E acontece que ao redor do vírus existem diversas substâncias que são iguais a nutrientes ou outras substâncias que as células absorvem. Então o vírus chega ali do lado, encosta na célula e a célula na verdade acha que é algo que ela precisa absorver. E a terceira forma é a fusão do envelope do vírus com a membrana da célula. Lembra que eu falei que o envelope do vírus é feito do mesmo material que a membrana da célula? Então o que acontece nesse caso aqui é que o vírus ele fica ali do lado da célula, eles juntam envelope e membrana e uma vez que eles estão fusionados, o vírus está lá dentro. Jovem, esse carinha aqui do capsídeo bem complexo, ele é chamado de bacteriófago ou só fago, e apesar de ter a estrutura mais complexa, ele é um dos mais bem compreendidos. Ele ataca bactérias e agora a gente vai olhar como é que é ele em atuação. São 2 os ciclos possíveis e o primeiro ciclo é o ciclo lítico. Jovem, é bem fácil de compreender. Ele injeta o material genético dele na célula, esse material genético vai reprogramar a célula, vai desfazer o material genético da célula e ela vai ser reprogramada para, em vez de fazer as funções que ela fazia, para ficar a partir de agora construindo diversos outros vírus e também diversos outros materiais genéticos de vírus. Uma vez que a célula estiver repleta de novos vírus, a membrana se rompe e os vírus estão prontos para atacar novas células e iniciar um novo ciclo. O segundo ciclo ele é chamado de lisogênico e ele começa muito parecido. O bacteriófago coloca o material genético dele dentro da célula, mas diferente do outro ciclo onde tu tinha imediatamente uma reprogramação da célula, esse material genético ele vai se juntar ao material genético da bactéria e ele vai ficar lá quietinho, esperando como se nada tivesse acontecendo. Essa espera, ela pode durar horas, dias, meses, anos. E além do mais, se a bactéria for se dividir, porque as bactérias elas se multiplicam através de uma divisão celular chamada de fissão binária, esse material genético ele é copiado também. Então aqui a gente tem 2 novas bactérias com o seu próprio material genético aqui em verdinho e também carregando o material genético do vírus que está ali escondidinho. Esse material genético vai ficar lá guardado até que ele receba algum tipo de sinal do ambiente para que ele saia de lá e comece a atacar.
Quando isso acontecer, o que a gente vai ter a partir daí é algo como um ciclo lítico. O material genético que estava lá guardado, ele vai passar a reprogramar a célula para produzir novos vírus. Esses vírus vão romper a membrana e vão infectar uma nova célula. E é isso, jovens. O básico do vírus que é dado na escola tá aí. Jovens, isso aqui é conteúdo escolar. Fui aqui conversando contigo quando te dei aula. Duas coisas são importantes para encerrar o assunto. Retrovírus, se vocês quiserem, peçam aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre retrovírus. Eu não coloquei junto aqui porque ele é um assunto um pouco mais longo. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre doenças virais que eu tô tocando no violão, tá um fiasco, mas se vocês quiserem dar uma conferida. E é isso, jovens. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.